noite. Agora vou falar sobre a norma 13, ativos tangíveis. Ativos tangíveis: conceito, objetivo, âmbito, reconhecimento, mensuração no momento do reconhecimento, mensuração do custo, mensuração após o reconhecimento, modelo de revalorização, amortização, divulgações. O conceito de ativos tangíveis. Ativos tangíveis são os ativos detidos para o uso na produção de bens e serviços, para arrendamento a terceiro ou para fins administrativos e que se espera que sejam usados durante mais do que um ano, do que um período. Por exemplo, os imóveis, as máquinas, impressoras, computadores, terrenos, edifícios, viaturas, etc. Objetivos de ativos tangíveis: estabelece o tratamento contabilístico dos bens tangíveis, reconhecimento como ativo, determinação das quantias registradas, determinação dos gastos com amortização, determinação das perdas por imparidade. Definições: justo valor, quantia pela qual um ativo pode ser trocado entre as partes conhecedoras interessadas numa transação de boa-fé. Perda por imparidade, parte da quantia registrada de um ativo que excede a sua quantia recuperável. Quantia recuperável, valor mais elevado entre o preço de venda líquido de um ativo e o seu valor de uso. Definições: vida útil, período durante o qual uma entidade espera que um ativo esteja disponível para uso. O número de entidades de produção ou unidades semelhantes que uma entidade espera obter do ativo. Valor residual, quantia estimada que uma entidade presentemente obteria pela alienação de um ativo, após dedução dos custos estimados de alienação, caso o ativo já estivesse com o tempo de vida e nas condições esperadas no final da sua vida útil. Amortização, imputação sistemática da quantia amortizável de um ativo durante a sua vida útil. Âmbito dos ativos intangíveis, contabilização dos tangíveis, excepto quando a outra norma exige ou permita um tratamento contabilístico diferente. Norma 17, locações. Ativos em construção ou em desenvolvimento para a utilização futura, como ativos tangíveis de investimento, mas que ainda não satisfazem a definição de ativos tangíveis de investimento prevista na norma 16, ativos tangíveis de investimento. Reconhecimento. O custo de um item de ativo tangível é reconhecido como ativo quando for provável que os futuros benefícios econômicos associados ao bem fluirão para a entidade. O custo do bem pode ser mensurado como viabilidade. O custo dos ativos tangíveis são avaliados no momento em que são suportados. Mensuração no momento do reconhecimento. Mensuração no momento do reconhecimento. O custo de um bem do ativo tangíveis compreende preço de compra, custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na locação e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida. Estimativa inicial de custos de desmantelamento e renovação do bem e de restauro do local onde está localizado. Mensuração no momento de reconhecimento. Custos diretamente atribuídos. Custos de benefício dos empregados. Norma 19. Custo de preparação do local. Custos iniciais de entrega e de manuseamento. Custos de instalação e montagem. Custos de testar se o ativo funciona corretamente. Honorários profissionais. Mensuração após o reconhecimento.
Após o reconhecimento inicial, uma entidade deve optar por um dos modelos de mensuração como política contabilística, modelo de custo, modelo de revalorização. Justo valor pode ser mensurado com viabilidade. Aplicar políticas contabilísticas a uma classe inteira de ativos tangíveis. Mensuração após o reconhecimento, modelo de custo. Ativo tangível é escriturado pelo seu custo, menos amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas subsequentes. Mensuração após o reconhecimento, a quantia amortizável e o período de amortização. Determinação da vida útil, imóveis, terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando adquiridos em conjunto de terrenos. Normalmente têm uma vida útil ilimitada, pelo que são amortizados edifícios. Têm uma vida útil limitada e por isso são ativos amortizáveis. Aumento no valor de um terreno no qual um edifício está implementado não afeta a determinação da quantia amortizável do edifício. Se o custo de um terreno inclui os custos de desmantelamento, remoção e restauro do local, essa parte do custo do ativo é amortizado durante o período de benefícios obtidos ao suportar esses custos. Mensuração após o reconhecimento. Método de amortização. Deve refletir o modelo pelo qual se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo são consumidos pela entidade. Deve ser registrado pelo menos no final de cada período contabilístico. A alteração são tratadas como uma operação de estimativa, de acordo com a norma 4, políticas contabilísticas. A alteração nas estimativas contabilísticas de erros devem ser aplicados consistentemente entre períodos, a não ser que ocorra uma alteração no modelo de consumo esperado dos benefícios econômicos futuros. Mensuração após o reconhecimento. Imparidade. A aplicação da norma 18, imparidade de ativos, determina como e quando uma entidade revém a quantia registrada dos seus ativos, como determina a quantia recuperável de um ativo e quando e quem reconhece ou anula o reconhecimento de uma perda por imparidade. A compensação por terceiro por imparidade, ou se os bens foram perdidos ou cedidos, incluída nos resultados quando a compensação se tornar recebível. Anulação de reconhecimento. O reconhecimento da quantia registrada anulada no momento da alienação, quando não se espera benefícios econômicos futuros do seu uso ou alienação. Divulgações. Para cada classe de ativos, os critérios de mensuração usados para determinar a quantia registrada bruta, os métodos de amortização utilizados, as vidas úteis ou as taxas de amortização usadas, a quantia registrada bruta e a amortização acumulada, agregada com as perdas por imparidade acumulada, no início e no fim do período. Temos alguns exemplos de ativos tangíveis, utilizando o método de amortização, método de cotas constantes ou linha reta. Temos a amortização anual, que é igual ao valor da aquisição menos o valor residual a dividir por N. Amortização anual. O valor residual, valor da aquisição, aliás, menos o valor residual vezes a taxa. Amortizações acumuladas. Amortizações acumuladas vezes a taxa ou o valor da aquisição menos o valor residual a dividir por N vezes a taxa. Valor da acumulação, que é igual ao valor da aquisição menos a amortização acumulada. Taxa, que é igual a 1 sobre N, e N é igual a 1 sobre a taxa. T, tempos ou anos. Método de cotas por utilização. Taxa, produção anual sobre produção total. Amortização anual é igual ao valor da aquisição menos o valor residual vezes a taxa. E temos a 651, que é a amortização do período, 38, que é a amortizações acumuladas de ativos tangíveis ao período 1,
pelo registro da amortização no método indireto. Temos 651, amortização do período, no valor de 11.500. 382, amortização anual de ativos tangíveis, acreditar no valor de 11.500. Registro pelo amortização no método indireto. E temos um pequeno exercício de uma empresa de Nilson Limitada que adquiriu em 30 de dezembro uma máquina para uso na produção do produto comercializado pela empresa com a vida útil de 10 anos. O valor da fatura, 100.000 meticais, custo de transporte, 20.000 meticais, custo de despacho, 10.000 meticais, custo de montagem e teste da máquina, 5.000 meticais. Foi estipulado que a máquina, depois da sua vida útil, esperava valer em 10.000 meticais. Pertence ao registro da máquina, cálculo da amortização do período no primeiro ano, o valor contabilístico da máquina há 4 anos da data da aquisição. B. Cálculo da amortização. A amortização é igual ao valor da aquisição menos o valor residual sobre a vida útil. Neste caso, temos 125.000 menos 10 a dividir por 10, dá 11.500. Então, o seu registro será 65, que é a amortização do período, 651 ativos tangíveis no valor de 11.500, enquanto a partir de 308, a amortização já acumulada. 381 ativos tangíveis no valor de 11.500 pelo registro da amortização anual pelo método indireto. Cálculo do valor da aquisição. O valor da aquisição, o valor da fatura, mais todos os custos até o ativo estar a funcionar. O valor da aquisição, que é 100.000 meticais, mais 20.000 meticais, mais 50.000 meticais, é igual a 120.000 meticais, que é o valor da aquisição. 3.2, que é ativos tangíveis, no valor de 120.000 meticais, a 4, que é estado, 32.1, IVA dedutível, no valor de 21.250, a banco 211, depósito à ordem no valor de 146.250, pelo registro da aquisição do ativo. Temos C, que é o cálculo do valor contabilístico. O valor contabilístico é igual ao valor da aquisição menos amortizações anuais menos perda por imparidade, que é igual ao valor anual ou da aquisição de 125.000 meticais. Então, a amortização anual do quarto ano será igual ao valor da aquisição menos o valor residual sobre 10 vezes 4. Então, temos 120.000 meticais menos 10 a dividir por 10 vezes 4, que dá 46.000 meticais. Então, o valor contabilístico será igual a 120.000 menos 46 menos 0, vai dar 79.000 meticais. Reavaliação dos ativos significa acrescentar a vida útil de um bem ou valor. Depois de verificar a qualidade do bem, podemos acrescer o seu valor. Ao longo da vida útil, se demonstrar necessidade. Antes de reavaliar, qual é o método de amortização? Se é indireto, reavaliar o valor de aquisição, que é igual ao valor da aquisição, ao valor da aquisição vezes 1, ou o valor da aquisição mais o valor da aquisição vezes o valor contabilístico. Reavaliar a amortização acumulada. Se for um método direto, reavaliemos apenas o valor contabilístico. O valor contabilístico é igual ao valor de acumulado vezes 1. Reavaliação dos ativos significa acrescentar a vida útil de um bem ou valor. Depois de verificar a qualidade do bem, podemos acrescentar o valor do seu valor. Ao longo da vida útil, se demonstrar necessidade. Contabilização. 323, no valor de 2.500 a 5, 6,
561 no valor de 12.500 para a reavaliação do valor. E temos 56561 no valor de 7.500 a 3881 7.500 para a variação da amortização anual. Pelo método direto, o valor contabilístico, que é o valor da aquisição menos amortizações anual no terceiro ano. O valor contabilístico do terceiro ano, que é 50.000 meticais menos 30. Isso vai dar que o valor contabilístico agora 20.000 meticais. Então, o seu registro será 32323, 50.000 a 51, 56, 51, 61, 5.000 meticais. Abate de ativos tangíveis. Devemos saber se há perda ou ganho. Comparar o valor contabilístico do valor de venda ao troco. Se o valor de venda for superior que o valor contabilístico, há ganho, usamos 76,3. Se o valor de venda for inferior que de compra, há perda, usamos 683. Se for igual, também usamos 683. Obrigado, Vicente, pela oportunidade de defender a norma 13.